Olá, minha amiga da costura, tudo bem com você? Eu sou a Andréia Cristi da loja Cololo Baby. Seja bem-vinda a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos confeccionar o nosso macacãozinho pijama, só que dessa vez colocando o zíper aqui na frente dele, que as alunas tanto pediram. A apostila de referência para a aula de hoje é essa apostila aqui, macacão pijama, do tamanho 1 ao tamanho 10, a gente tem a opção dela em PDF enviada via e-mail e também a opção da apostila impressa com o molde já montadinho em tamanho real via correios. Então eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? E vou deixar o número do WhatsApp aqui do ateliê, caso você queira conversar comigo, tirar todas as suas dúvidas sobre a modelagem e adquirir a sua, tá bom? Aqui abaixo também eu vou deixar uma playlist, que é uma lista com os vídeos na sequência certinha dessa modelagem aqui. A gente tem a aula onde a gente montou o molde, depois nós fizemos uma aula montando todo esse macacãozinho e colocando aqui botãozinho na frente dele. E hoje a gente vai colocar o zíper. Então eu já tô aqui com ele montado, tá? Apenas para colocar o zíper e colocar a golinha. Para ver o passo a passo de como montar todo ele, a gente fez na aula passada e vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Então a gente só vai fazer a parte da golinha, vamos fazer um modelo de golinha diferente e vamos colocar o zíper. E eu peço para você dar uma ajudinha, dar uma forcinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, visita minha loja online acessando o link que vai estar aqui abaixo, que é www.andreacristi.com. Conheça lá os projetos que nós temos disponíveis. Participa do meu grupo do Face, Costurando com Andréia Cristi. Lá no grupo do Face é que eu dou assessoria para as alunas, que eu tiro dúvida, que eu ajudo, que a gente troca fornecedores, troca foto dos projetos, das aulas que vocês aprenderam aqui comigo, tá? Lá no grupo do Face é bem legal, porque no topo da página do grupo tem a seção arquivos, e lá você encontra vários moldes gratuitos para você utilizar aí no seu ateliê e também confeccionar muitas peças bem bonitas, legais, vendáveis com modelagens gratuitas que ficam lá no grupo do Face, tá? Costurando com Andréia Cristi. Então a gente vai partir do momento que a gente já tem o macacãozinho todo montado, igual a aula passada. Eu só não coloquei a gola, a parte da frente aqui dele também tá aberta. E aqui no entrepernas eu deixei aquele pedacinho lá do entrepernas, deixei aqui um pedacinho aberto, tá? Isso você vai entender se você assistir a videoaula anterior primeiro. Então, muito importante você assistir a outra videoaula para depois vir para essa daqui, tá? Então, só deixei aberta a parte da frente aqui para colocar o zíper e a parte da golinha para finalizar. O zíper vai ser assim, ó. Nessa partezinha aqui você vai fazer uma costura de acabamento, vai passar um zigue-zague ou um overlock dos dois lados, tá? Desse lado aqui e do outro lado também. Aí você vai escolher um zíper, pode ser zíper com dentinho pequeno, com dentinho largo, o zíper que você desejar. O tamanho do zíper, você vai medir o tamanho do macacão que você tá fazendo, de acordo com o tamanho aí que você quer, porque a nossa modelagem vai do 1 até o 10. E vai comprar um zíper um pouco maior, pelo menos uns 5 centímetros maior, para que na hora que a gente vai costurar aqui a partezinha do entrepernas, a nossa costura não pegue em cima desse ferrinho que tem aqui no zíper, então não vai quebrar a nossa agulha, não vai ser difícil de costurar. Então compre um zíper um pouco maior, 5 centímetros maior, você pode medir no molde mesmo antes de confecção. Você pode medir no molde mesmo antes de iniciar a confecção da peça. Escolhe o tamanho que você quer fazer, vai ali na frente do molde, mede o tamanho dessa abertura, acrescenta mais 5 centímetros e compra o seu zíper, tá? Pode ser de dentinho largo, de dentinho grosso, de dentinho fininho, o que você desejar. Passei uma costura de acabamento aqui desse lado e do outro lado. Vou fazer assim, ó. Vou fechar a perninha até começar aqui, essa partezinha do entre-meios da perna que a gente tem, até começar aqui e até começar aqui. O restante eu vou só trazer o tecido até aqui e vou ver quanto que sobra, ó, de tecido. Quanto que dá para eu juntar de tecido aqui no meinho. E no molde também, já tem uma marcação lá no molde de onde você vai fazer a costura do zíper. Então, você vai pegar essa partezinha que tem a marcaçãozinha no molde
e vai fazer uma costurinha nela aqui, pelo lado do avesso, tá? Uma costurinha em torno de 5 centímetros. Você vai começar aqui do meio da perna e vai subir com uma costurinha de 5 centímetros. Vamos virar ele pro avesso e vamos fazer, então. Lá no molde, tem a marcação para essa costura. Então, você vai pegar o molde, ó. Aqui tá a parte da frente do macacão, a parte da abertura, que é onde eu vou costurar o meu zíper. Vai ter lá uma marquinha, tá? Você vai naquela marquinha do zíper, vai juntar as duas frentes do macacão, né? As duas partes aqui que você vai costurar, uma de cada lado do zíper. Junta aqui as duas e aqui embaixo, no meio das pernas, vai naquela marquinha que tem no molde, sobrepõe os dois certinho e sobe com uma costurinha de cerca de 5 centímetros. Ó, aqui tá a abertura da frente do meu macacão, aqui tá a partezinha que a gente acabou de costurar. Eu vou abrir essa partezinha, vou pegar o meu zíper, vou colocar ele aqui em cima, direito do zíper virado pra baixo. Vou deixar sobrando ali, ó, pra fora da onde eu vou costurar. O tecido termina aqui, então vou deixar esse ferrinho sobrando lá pra baixo, tá? E eu tenho que ver também se o zíper chega até aqui em cima, né? Não posso deixar sobrando muito lá e depois faltar zíper aqui. Então, eu vou colocar o zíper direito aqui em cima desta dobrinha aqui, ó, dessa costura que a gente acabou de fazer. Eu vou abrir o tecido, vou colocar o zíper aqui em cima e vou passar uma costura de um lado do zíper e do outro lado do zíper. Então, primeiro eu vou alfinetar, coloca bem certinho o dentinho do zíper em cima da costura. Aí, você vai alfinetar de um lado, alfinetar do outro e vai passar uma costura. Você pode alfinetar tudo, tá? Aí, eu vou pegar só uma das laterais, com uma das laterais do zíper, vou colocar aqui embaixo da máquina e vou passar a costura. Tira a outra parte de baixo, tira a parte das costas de baixo, porque a gente quer prender só essa parte aqui do transpasse no zíper. Pode colocar um pezinho de zíper na sua máquina para você conseguir costurar mais pertinho dos dentes do zíper. Pronto, costurei um lado. Faz a limpeza da peça, né? Eu gosto de ir costurando e cortando as pontas de linha já. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o outro lado do zíper com o outro lado do meu macacãozinho. Tiro tudo de baixo, né? A parte das costas, a outra lateral. E agora, eu vou costurar aqui do outro lado. Prontinho, costurei do outro lado também. Então, eu tenho isso daqui, ó, né? Abri aqui o meu macacão, ó, o zíper tá costurado para um lado, pro outro lado. Aqui embaixo ainda tá aberto, né? Ali o fundinho. Aqui em cima, ó, o cursor vem até aqui em cima. Agora, eu vou abrir esse zíper. Vou abrir, vou virar pro direito e vou rebater a costura aqui.
E também viro, pego o outro lado, viro agora pro lado do direito e vou rebater. Pra rebater aqui, ó, vou pegar o tecido, vou trazer um pouco mais próximo dos dentinhos do zíper, mas também não pode ficar em cima e nem costurar muito perto, que depois o carrinho não corra aqui, tá? Espacinho de pé de máquina. Pego o tecido, coloco um pouquinho mais acima do zíper pra deixar ele mais discretinho. Mas também se for um zíper largo, daqueles mais grossos e ficar aparecendo o zíper, também não tem problema nenhum, tá? Então agora você vai colocar o tecido aqui mais próximo e vai fazer uma costura pé de máquina para que você não prenda o espaço por onde o cursor tem que correr. Rebate o zíper dos dois lados agora. Então, comecei aqui próximo da gola, vim descendo. Vou descer aqui até chegar no fim, viro, dou mais uns pontinhos até pro outro lado, passar pro outro lado do zíper, viro e subo costurando a outra lateral do zíper, rebatendo agora o outro lado. Depois eu vou mostrar de pertinho o finzinho aqui desse zíper. Você desce para um lado, chegou lá embaixo, alguns pontinhos em cima do zíper para virar e sobe rebatendo o outro lado do zíper. Vou virar ele pro direito, só pra mostrar como que ficou ali a partezinha de baixo, tá? Que são os detalhes que a gente tem que mostrar mais de pertinho pra vocês poderem entender bem, né? Então, eu estava com o meu macacão do lado do avesso. Desci aqui, rebatendo a costura, chegou aqui embaixo, virei, fui reta um pouquinho e subi. Dá uma olhadinha aqui de pertinho, o finalzinho ali do zíper como fica, tá? Desce, vira, dá uns pontinhos e sobe. Agora a gente vai, então, costurar a gola dele. Depois aqui, ó, é só ir no avesso e terminar de fechar aqui o entrepernas, tá? A gente vai fazer isso ali no fim. Agora, vamos aqui pra golinha. Na golinha, eu usei o mesmo molde, tá? Que tá na apostila. Na aula passada, a gente fez uma golinha pontuda, tá? Aí ela tinha aqui uma pontinha, assim, ela era reta. Agora, eu quis fazer uma golinha redonda. Então, a única coisa que eu fiz foi dobrar o tecido ao meio. Peguei o tecido, cortei igual o molde, igual a aula passada. Só que na hora de costurar aqui a ponta, eu não costurei reto, eu fiz arredondado, tá? Só pra ter uma golinha diferente, fazer um modelo diferente, tá? Tudo igualzinho, só que na hora de costurar eu arredondei a ponta. Agora eu vou dobrar essa gola ao meio, vou marcar onde é o meio dela. Vou pegar aqui o meu macacão também, vou dobrar ele ao meio e vou achar o meio aqui da parte das costas. E vou costurar essa gola de um jeito diferente da gola que eu costurei na aula passada, porque agora eu quero fazer um acabamento na ponta desse zíper. Dá pra fazer do jeito da aula passada também, tá bom? Os dois jeitos dá certo, só que hoje eu quero ensinar um jeito diferente de costurar a gola. Então, eu vou pegar a minha golinha, tá? Vou abrir ela e vou colocar aqui, ó, o direito dela no avesso do meu tecido. Então, aqui eu abri a minha gola, coloquei o direito dela aqui dentro, ó, no avesso do meu macacãozinho, e vou alfinetar todinha ela até ela chegar aqui nessa pontinha. Essa sobra aqui de zíper eu posso cortar, tá? Só que eu vou alfinetar ela primeiro, passar a costura e depois cortar a pontinha do zíper. Então, ó, a gente vem com a golinha até aqui na pontinha, tá bom? Você pode alfinetar tudinho
e depois passar a costura. Então, a gente vai passar primeiro só de um lado, só com a golinha aberta. Prontinho, então costurei aqui a minha gola aberta. Agora eu vou fechar ela, levando ela aqui pro lado direito, levando ela pras costas. Vou cortar agora a pontinha do zíper que sobrou. Agora eu venho com a minha golinha e vou dobrar, vou fechar ela por cima da parte aqui das costas. Então, vou fazer uma dobrinha pequenininha para dar acabamento e vou, então, dobrar ela por cima da costura que a gente acabou de fazer. E aí, a gente pode alinhavar, pode alfinetar tudo, né? Então, aqui nem aqui na pontinha, ó. Eu pego ela, dobro por cima, né? Ela vai fazer isso daqui, tá? Só que aqui nessa beiradinha, a gente tem que deixar com uma dobrinha. Então, vamos olhar aqui, ó, por outro ângulo a nossa gola, pra não ter dúvida, tá? Primeiro, eu peguei aqui na parte das costas, né? Pelo lado de dentro, eu costurei a golinha aberta. Agora, eu vou pegar ela, vou levar ela pro lado, lá das costas, pro lado do direito da peça. A pontinha que tava aqui, ó, desse jeitinho aqui, eu vou dobrar, então, por cima do meu zíper. E a gente vai, então, fechar a gola. Só que aqui, a gente tem que fazer uma beiradinha, tá? Essa beiradinha aqui, como eu tô costurando com o moletomzinho, ele é mais durinho, eu vou alinhavar. Então, eu vou virar toda a pontinha pra dentro, pra dar um acabamento bem bonitinho na minha gola. Vou alinhavar e vou passar a costura. Se você quiser só alfinetar, pode também, tá? Pego aqui a pontinha, coloco o zíper ali por dentro. Dobro, ó, dou continuidade, a dobra aqui da beiradinha, por cima do zíper. E vamos alinhavar tudo, bem bonitinho. É importante que essa beiradinha aqui, essa dobra, quando eu dobrar ela aqui por cima, ela pegue bem em cima dessa primeira costura que a gente fez, tá? Pra dar um acabamento bonito. Alinhavei a minha gola todinha pra deixar ela no lugar, pra na hora que eu costurar aqui não ficar torto nem nada. Deixa as pontinhas, ó, do zíper bem escondidinha por dentro dessa gola, tá? Do lado do avesso, do lado do direito, deixa bem bonitinho, tá? E agora, vou passar a costura reta aqui, então, fechando a golinha e depois eu tiro essa costura de alinhavo. Prontinho, costurado, bem bonitinho, ó, o lado de fora, o lado de dentro, as pontinhas, tá? Com a golinha costurada, vamos fechar aqui o zíper. Nosso macacãozinho tá quase pronto. Olha que golinha bonitinha, zíper bem colocadinho. Aqui, ó, o jeito que ficou a costura do zíper, então eu desci reto aqui, vim reto e subi, tá bom, ó? E ele fica bonitinho. Agora, vamos dar uma olhada do lado de dentro, no avesso, porque a gente ainda tem que fechar esse buraquinho aqui do entrepernas, né? Você pode fechar lá na reta, pode passar um overlock, agora é só ir lá na máquina também
e então finalizar fechando essa parte aqui do fundo. Para fechar aqui, você deve, né, costurar um pouquinho mais para cima de onde tem o ferrinho ou tirar o ferrinho fora antes de passar na máquina, tá? Então, agora eu vou fechar esse fundinho aqui. Pronto, passei a costura aqui embaixo e fechei, então, a parte aqui do meu fundinho, fechei ali o zíper, tá? Então, olha como que ficou o zíper pelo lado de dentro. Eu gosto de mostrar bastante os detalhes, porque é aí que as minhas alunas se apegam, né? E conseguem aprender melhor. As pontinhas aqui da gola, vamos virar ele pro direito e ele já tá finalizado. Macacãozinho finalizado, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu achei que ficou muito bonitinho, ficou uma gracinha. Então, na aula de hoje, você aprendeu a confeccionar uma golinha diferente, uma golinha aqui, ó, arredondada, aprendeu a colocar zíper no seu macacãozinho de pijama e a nossa aula está finalizada. Não esquece de participar lá do meu grupo do Face, Costurando com Andréia Cristi, e postar a foto do seu macacãozinho lá, que eu quero ver como que ficou o seu também. Tchau, tchau e até a próxima aula!